Graças a Deus, meus amados, queridos irmãos, com alegria, eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. Quero dizer da minha satisfação de participar de um trabalho tão importante, que é uma conferência para resgatar a arte do discipulado. E eu quero agradecer a Deus pela vida do nosso presidente, pastor Valdomiro Pereira da Silva, que teve esta visão de criar o conselho e dar a liberdade para o trabalho. Agradecer a Deus pela vida dos diretores da nossa convenção, que estão aqui apoiando o nosso trabalho, nosso primeiro secretário, pastor Davi, segundo secretário, pastor Carlito, nosso ministro das Finanças, nosso Paulo Guedes, pastor Cleudson. Está vendo, pastor? Louvar a Deus pela vida do pastor Wilson, que é o presidente do conselho, e todos os demais membros do conselho, e pela honra que me concede de poder estar palestrando esta manhã. Louvar a Deus pela vida do pastor Juari, que é presidente da comissão, e já agradeço ao presidente, à mesa diretora, por ter me indicado como membro dessa comissão nacional, representando o estado da Bahia, que é a Comissão de Evangelismo e Discipulado. Louvar a Deus pela vida do pastor Ricardo, fomos ministrados nesta manhã e estamos abastecidos daquilo que Deus falou conosco nesta manhã. Abra comigo a sua Bíblia, no livro de Atos dos Apóstolos. Para Deus pela vida do nosso vereador, está participando aqui hoje, o presbítero Manuel Filho, toda a equipe lá de Barra do Jacuí. Eu baixei um decreto lá que todo dirigente, todo obreiro, dirigente, né, deveria estar aqui participando do discipulado. Estou vendo que tem uma boa parte aqui, aqueles que por motivo justo, né, justificaram, estão trabalhando ou doentes, mas uma boa parte está aqui, porque a gente entende que se a gente não tratar quem forma, não adianta tratar. Se a gente tratar o povo e não tratar quem lidera o povo, a gente vai fazer aquele trabalho que não vai ter resultado, né? E um trabalho como esse é um investimento, e esses investimentos dão muito fruto. Atos 18, 26. Atos 18, 26. E começou a falar ousadamente na sinagoga. Quando ouviram Priscila e Áquila, o levaram consigo e lhe declararam mais pontualmente o caminho de Deus. Permaneça com a Bíblia aberta para uma possível conferência, porém olhe para cá. Entende-se melhor quando se olha para quem está falando. A missão principal da igreja é ganhar vidas e discipular estas vidas. Por incrível que pareça, nós estamos errando na principal tarefa da igreja. A Assembleia de Deus sempre foi uma igreja missionária, evangelística. De um tempo para cá, a gente está perdendo essa característica.
Eu tive o privilégio de, na minha infância, congregar em igrejas muito ativas no aspecto da evangelização. De você ir domingo pela manhã para a escola dominical e saber que todo mundo tinha que voltar a almoçar rápido, para quê? Para voltar para o evangelismo. E eu vivi isso, meu pai com 7 filhos. A gente ia para a escola dominical, todo mundo munido com a sua lição da escola dominical, e voltava para o evangelismo. Às vezes os menorzinhos ficavam ali ao cuidado de alguém, mas eu fui formado com esta visão. A igreja cresceu e parece que ela não precisa mais de evangelizar. O crescimento nos fez acomodar. Havia uma necessidade de encher a igreja. As igrejas estão cheias, mas o mundo está cheio de perdidos. E o que foi que aconteceu? Houve uma anomalia. A igreja agora vive para ela, e não para o mundo que está perdido. Eu escrevi um livro agora sobre o segredo da obra missionária, e eu trato que tem pastores que virou promoter. Eles não pastoreiam mais, eles fazem eventos. Eu já sei quem eu vou trazer para encher a igreja. E eu pergunto, é isso, igreja? É essa a proposta do dono da igreja? Quando Deus falou comigo que eu ia ser pastor, eu tinha 7 anos de idade, e eu fazia algumas perguntas para mim. Por que o povo não quer ouvir o pastor? No dia que eu for pastor, eu não vou aceitar uma coisa dessa. O povo não quer ouvir o pastor. Eu tenho que trazer alguém, avisar que alguém vai revelar o mistério profundo do manto do recanto para os irmãos virem. Foi aí onde surgiu as celebridades gospel. É aí onde surgiu os pilantras da fé. Foi aí onde surgiu os que se acham donos da igreja. Afinal de contas, é eles que levam o povo. A pandemia veio, nos ensinou algumas lições. Ela está passando e alguns não aprenderam a lição. Agora está chegando uma cepa da África que diz que é pior do que todas e que a vacina não atinge. Deus está apertando a igreja. Deus está nos chamando à responsabilidade. Para você ter ideia, tem obreiro hoje que você bota ele para dirigir uma congregação, ele não tem uma visão da localidade onde a congregação está. Ele tem uma visão só da congregação que ele pega. Ainda tem uns que diz, pastor, fiz uma grande obra, peguei com 50, deixei com 45, só perdi 5. Eu não sou o cara de pau. Só que aí tem um problema mais grave que isso, porque olhe para mim, mesmo com dificuldade, a gente continua evangelizando. Isso aí, a gente diminuiu o ritmo. Hoje em dia, os pastores têm que criar estratégia para poder orientar os irmãos a evangelizar, porque domingo à tarde já não funciona mais. Não sei nas igrejas dos senhores, mas a maioria das igrejas, o que é que acontece? Marca o evangelismo domingo à tarde, cadê os irmãos? Aparece 10% da igreja. Aí agora eu criei a EBD missionária. Pronto, vai todo mundo para a EBD, termina a EBD mais cedo, bora todo mundo para a rua. Por livre e espontânea pressão. E vai. É igual a oração. Marque uma oração, vamos orar. Muitos irmãos não aparecem, você tem que criar uma estratégia. Traz todo mundo, quando todo mundo está lá, agora nós vamos passar 1 hora de oração. E bota um porteiro com cara de pitbull na porta, quero ver quem sai. Tem que criar estratégia para funcionar. Mas o pior, irmão, não é isso. O pior está no discipulado. Nós não temos paciência para cuidar dos bebês espirituais. Nós não temos habilidade para tratar dos bebês espirituais. É como aquela mãe que tem muito filho, a Assembleia de Deus, ela está se tornando aquela mãe que tem muito filho e os meninos não são cuidados. Aí está aparecendo umas mães pegando os nossos filhos. Tem igrejas que você chega, em algumas cidades que você pergunta. Um dia eu fui pregar numa igreja, quando eu cheguei lá, que eu terminei o culto, e muitos disseram, pastor, eu sou da Assembleia, eu sou da Assembleia, eu sou da Assembleia, eu sou filho de não sei quem, eu sou filho de não sei quem. Eu digo, meu Deus, se sair a Assembleia daqui, acabou a igreja.
porque estão se sentindo acolhidos. E é essa a perspectiva da minha palestra nesta manhã. Falar sobre esta mentoria, este discipulado. Se existe um homem na Bíblia que nos dá uma aula sobre mentoria e discipulado, este homem se chama Apóstolo Paulo. Paulo é fantástico. Paulo, ele tem a capacidade de ensinar, a habilidade para aplicar e a paciência para poder ajudar. Olha o que acontece nesse texto. Esse texto aqui acontece uma preciosidade muito grande. Eu vou pincelar algumas coisas para poder observar o que está na apostila, que também está no texto. Primeira coisa, Paulo se encontra com Priscila e Áquila em Corinto, na cidade de Corinto. Lá eles se encontram. E eles se encontram porque houve um decreto de Cláudio, que todos os judeus foram expulsos de Roma. Lá eles se encontraram. Quando eles se encontraram, olha que coisa linda, Paulo discipulou o casal. Paulo preparou o casal. Paulo investiu no casal. E essa ideia de discipulado, irmãos, ela está mais ligada ao relacionamento e ao exemplo do que à aula. Porque tem gente que diz assim, eu estou discipulando meu pessoal, mas você está dando aula. Mas esse pessoal está olhando o seu comportamento na prática. A forma mais profunda de discipular e correta é este relacionamento. Qual é a forma mais correta de se educar um filho? É dizer para ele o que tem que fazer ou mostrar para ele como é que faz? Tem pai que olha para o filho e diz, não minta. E ele mente. Ainda diz para o filho, filho, de vez em quando a gente que é adulto. É a mesma coisa de um pai dizer para o filho, não engane ninguém. Aí vai passando no carro, com o carro irregular, quando ele vê o policial, ele já diz para o filho, bota R$10 aí que o Brasil é assim. O Brasil é assim. Quando não ora para Deus cegar o guarda. Aí lá na frente alguns assim, eu ensinei. Não. Porque a melhor forma de eu dizer ao meu filho o homem que ele tem que ser, é eu sendo este homem para servir de exemplo para ele. E esse discipulado, a gente ouviu ontem, é no caminho, é caminhando, é vida. E eu vou dizer uma coisa para os irmãos, nós somos fracos nesse negócio de comunhão. Quando eu vejo 3 pentecostais juntos, eu já fico com medo. Eu digo, tem alguém sobrando ali. Nós somos fortes no poder, ninguém cultua como nós, a gente dá lugar mesmo. Deus opera, Deus fala. Tem muitos pregadores, é tanto que a maioria das denominações procura pregador aonde? Na nossa igreja. Mas na hora da comunhão, aí a gente já tem dificuldade. E aí a gente está gerando uma geração, olhe para mim, uma geração obra de engano. No altar, misericórdia. Fora do altar, sangue de Jesus tem poder. Porque aqui é fácil ser crente. Tem irmãos que mudam até a voz. Saúdo amada, inerrante, inefável, morena, queimada. E as irmãs dizendo, para de besteira, irmão, cumprimenta os irmãos com a paz do Senhor. Tem uns irmãos que mudam até a voz na igreja. Tem umas irmãzinhas que chegam na igreja, aleluias. E a filha dizendo, manhã não está normal. Manhã não é assim em casa. Mas nesta manhã, papai está nos tratando e nos moldando para que sejamos exemplo. Irmãos, olha que coisa linda. Paulo treinou o casal de uma tal forma que acontece alguns milagres. Primeiro milagre.
não agregue pessoas que estão fora do propósito. Elas vão atrofiar o propósito em você. Olha o que uniu Paulo, Priscila e Áquila, o propósito. Eles eram da mesma profissão e eles estavam no mesmo propósito. Paulo ia para a sinagoga falar e ali os meninos estavam ajudando, o casal estava ajudando. Segundo, não espere, preste atenção nisso aqui, não espere a situação surgir para você começar a investir. Você tem que investir antes. Porque tem lugar que a igreja está atrofiada, pastor Cleudson, porque os líderes esperaram o lugar de se desenvolver, para entender que tinham que preparar pessoas. Não, a gente tem que ter uma visão longe. Isso aqui vai desenvolver. Eu quero professor na igreja, quero juiz na igreja, quero promotor na igreja, quero não sei quem na igreja. Já vou treinar um menino aqui, ó, meu filho, é assim que recebe, é assim que faz, é assim que senta, é assim que adora. Bora educar esse ministério de louvor, bora educar essa altura desse som, bora educar esses irmãos que vêm dar uma palavra e não sabem o que falar, porque está chegando colheita de Deus aí. Bora preparar para receber. E aqui é que está o segredo, irmãos. Quando vai preparar, o carro já está andando e lotado. E o pior de tudo, alguns que não foram tratados já estão sentados na janela botando banca. Ok? Agora olha o que acontece. Deus cria uma situação e leva eles para Éfeso. Olha que lindo. A igreja de Éfeso congregava na casa do casal. Paulo precisou sair, mas a obra não parou. E aqui tem um segredo, pastor Juari. Se eu estou liderando e eu não tenho a capacidade de preparar para a obra continuar sem mim, eu falhei. Eu falhei. Se o grupo só anda com você, querida, você falhou. Se a igreja só anda com você, você falhou. É claro que a gente que é líder sabe disso. Tem gente que é mais apegado, não tem jeito. Mas a obra tem que andar comigo ou semigo. Olha o que foi dito aqui ontem. Nós não somos criadores de panelinha, de grupinho. Nós somos formadores de discípulos de Cristo. Quando é que eu estou tendo êxito no discipulado? É quando eu estou formando discípulos e não fãs. Hoje tem muita gente na igreja que é fã de quem está em evidência. Não, essa não é a proposta. Olhe para mim, Paulo formou de uma tal forma que quando Paulo precisou sair de Éfeso, o trabalho continuou, mas continuou com excelência. Vou, inclusive, pontuar umas coisinhas com os irmãos. Eu amo esses trabalhos. Você não sabe o valor que eu coloco um trabalho desse aqui. Eu faço qualquer sacrifício para atender um trabalho desse aqui. Sabe por quê? Porque aqui a gente tem a oportunidade de tratar algumas coisas que em um culto a gente não pode tratar. Mas aqui a gente pode. Por que nossos cultos é tão desorganizado? Por que a nossa liturgia é tão cheia de coisa que não tem nada a ver? A gente aprendeu, irmãos, a encher tanto que até para glorificar Deus a gente faz na treta. E vou explicar, para ninguém interpretar errado. Vamos ouvir o irmão não sabe o que vai falar. Aí o irmão fica dando glória a Deus para procurar o versículo. Aleluia! Vai dando glória, vai dando glória. Ixi, eu estou sentindo. Mentira, ele não sabe aonde vai ler. Isso não é glorificação. Estamos brincando até para glorificar o Senhor. Deus é santo, Deus é organizado e aqui é tudo santo e organizado. A pandemia me ensinou uma coisa, pastor Davi. A pandemia me ensinou uma coisa. Eu enxuguei a liturgia do culto.
Eu já era chato com esse negócio. Quem chega na igreja que eu sou pastor sabe, eu organizo ali tudo direitinho. Mas eu enxuguei. Qual foi que eu fiz? Criei agora um mecanismo. Quem tem oportunidade no supetão? Aí eu tenho assistente de culto, com um radinho, e ali o dirigente, na orientação de Deus, coloca quem vai cantar, quem vai pregar, quem vai... Pam, 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 pam. Aí aquele assistente vai até o irmão e diz a ele, ó, prepara que depois de Chico... Ó, o culto é dinâmico, porque aquele negócio de corinho, que às vezes o corinho também é para... Mas cadê? Enquanto o irmão toma um choque, mas cadê? E o irmão está lá dando um piripaque para acordar para vir ter o culto. Agora, quando você vê, ó, o culto fica leve, o culto tem tempo, e Deus opera, e a obra cresce, a gente precisa trabalhar essas coisas. Agora começa a ministração que eu coloquei aqui, essa mentoria por excelência. Está lá o casal treinado, e é bom você colocar pessoas treinadas. Pessoas com visão. Pessoas preparadas. Aí chega um pregador. O pregador fogo puro, irmão. Apolo era tocha. Quando você vê que o texto diz fervoroso, ali está fervendo no espírito original. E não era meninice não, era espírito mesmo. E outra coisa, Apolo conhecia as escrituras. Aí Apolo chegou em Éfeso, o pessoal treinado, porque pregar para gente treinada é uma coisa. Se alguém diz, pastor, a gente chega aqui na sua igreja, não é fácil não, né? O pessoal fica assim, olhando para a gente, assim, para ver se a gente tem. Eu digo, sim, você quer o quê? Enganar? O cara ainda bem não pregou, já fica... Tá doente, filho? Você tá doente? Você tá engasgado? Você tá com alguma dor? Dá para abrir a Bíblia e explicar a palavra? Quem faz o movimento não é o pregador, é a palavra. Se o movimento é eu que estou fazendo, eu falhei, irmão. Eu falhei. Todo movimento na igreja tem que ser resultado da palavra. Olhe para o seu irmão e diga, se preocupe com a palavra, não é com fogo, não é quantas almas vai aceitar, é com a palavra. A palavra revela, a palavra transforma, a palavra toca, a palavra salva. Palavra. Olha o casal, porque eu descobri uma coisa, quem foi treinado é observador, mas não é crítico e nem juiz. Porque aqui que tem um detalhe, tem uns irmãos que ficam na igreja prestando atenção, mas com espírito de juiz. Hermeneuticamente, a homilética dele, assim, a postura do vaso. Você é juiz de onde? Você é discípulo de Gilmar, é? Presta atenção, irmãos, uma coisa é você ser preparado não para julgar e condenar, mas para ajudar quem precisa. O religioso se torna juiz dos outros. O cristão se torna ajudador dos outros. Isso aqui é lindo. O menino chegou pregando. Diga comigo, pregando. Diga, o fogo caindo. E o casal preparado diz, é benção, tem chamada, mas está precisando de ajuda. Uma perguntinha aqui que não quer calar. Quantos desigrejados hoje estão fora da igreja pela falta de preparo, de gente que acha que está cuidando da obra e está matando pessoas? Imagina, pastor Pedro, aquele menino terminar o culto e Priscila chegar e dizer, meu filho, você aí, tem umas coisas aí que não dá não, viu? Não dá para engolir não.
Porque tem uns irmãos que diz que é maduro, vê um irmão menino, pega a Bíblia e vai embora. Não dá para ser mentor, não? Pastor, essa palavra mentor é o quê? É guia. Não dá para guiar o menino, não? Sim, mas a gente pode forçar mais um pouquinho e chegar a discipulador em mentoria. Não dá para discipular o menino, não? Você sabe por que eu estou aqui hoje? Porque eu tenho uma chamada de Deus, e Deus me chamou no ventre da minha mãe. Mas você sabe por que eu sobrevivi? Porque eu achei um mentor. Já viu aquele menino empolgado? Você já viu que eu sou animado? Imagina, com 9 anos de idade, cheio do Espírito Santo. Irmão, eu fui batizado com o Espírito Santo com 9 anos de idade. Antes de 9 anos eu dormia na igreja. Aí me deram um surdo para eu bater, para não dormir. Porque eu dormia e terminava urinando na igreja também. Era uma confusão. Aí me deram esse surdo. Pronto, eu parei de dormir e tal, fiquei comprometido. Mas quando eu fui cheio do Espírito Santo, eu pulava, caía surdo, caía tudo. O irmão Otávio tocava a caixa, pá, parará, pá, pá, no bairro da Conceição em Feira de Santana, e eu no pum, pum, poder pegar, pá. Aí tem gente que faz o quê? Isso aí é Deus nada. Dá para orientar o menino? Dá para chamar o menino e dizer, filho, vamos por aqui, filho? Vai dar certo aqui. Não, a gente vai lá e dá o golpe da misericórdia, dizendo que está ajudando. Eu encontrei um irmão que ele disse para mim assim, pastor, irmão, desista desse negócio de pregar. Eu disse, por quê? Você não sabe. Agora, você sabe por que ele falou isso? Porque eu era um menino. E menino prega como? Todo mundo que está começando a pregar, você conhece. Ele não sabe controlar a respiração. Entendeu? Nesta manhã, e Deus vai, e é hoje. Era só chamar e dizer assim, filho, vamos trabalhar o diafragma. Tem palavra, mas na hora está confundindo tudo. Não, o cara já vem, obreiro da igreja, dizendo que eu não prego nada. Sabe qual foi minha alegria? Eu encontrei um mentor. Pastor Antônio Valdelino Neres. Ele me ligava e dizia assim, meu filho, estou passando aí para você viajar comigo. E eu não era doido para perguntar nem para onde, nem quantos dias. Porque hoje tem um menino que você quer mentorear, aí você liga, estou passando aí, pastor, vou olhar minha agenda, porque, Satanás, tu vai ficar aí. Olhe para o seu irmãozinho e diga, se você está começando, você não tem agenda, você não tem dia de espanto, você todo dia é dia. Aí ele dizia assim, estou passando aí, eu pegava uma roupa, ele me dava 5 minutos, eu me arrumava em 3, porque ele já me ligava no caminho, quando chegava eu já estava pronto. Tem menino que você está discipulando, chega lá, manda o pastor esperar aí, porque eu ainda estou passando gel no meu cabelo, porque eu tenho um segredo. Tchau. Aí ele ia no lugar, olha para mim, quem conheceu o pastor Neres aqui, ele não era de sentar com você e dizer, é assim, não. Ele botava você do lado e saía com você. Sentava no Fusca, no Del Rey. Aqui tem o pastor Pedro, né? Brasília. Chegava a sentar com você. Aí ele te ensinava a sentar na mesa. Ele te ensinava a cumprimentar a igreja. Alguém diz assim, pastor, o senhor tem esse jeito de pregar? Muitas dessas coisas era Nery. Nery não deixava ninguém sair zangado do culto. Ele descia a madeira quando precisava, mas ele tinha uma historinha para contar para todo mundo dar risada depois. Ele chamava você a atenção, mas depois ele passava a mão na sua cabeça, fazia uma brincadeirazinha, você não saía ferido com ele. E ele foi me ensinando, e uma das coisas que ele me ensinou, ele saía, e os meninos, porque eu vou lhe dar um conselho. Está começando, filho, perto de mestre, cala essa boca. Diz que é menino, está de junto, pastor, presidente. Porque eu também tenho os sonhos. Eu acho que quando eu sentar nessa cadeira, eu vou fazer diferente. Nem tamborete vai sobrar para você. Quem me conhece sabe, perto de mestre, eu sou bestalhado. Perto de discípulo, eu sou mestre. Eu reconheço a autoridade. Está acima de mim?
E os meninos falando, e eu via a Nery ficar quieto. Eu dizia, rapaz, tem alguma coisa aqui. E eu descobria, no silêncio dele, o que ele queria dizer. A pergunta é, os meninos que Deus está colocando no teu caminho, você está fazendo o que com eles? É menino, sim, tu também já foi. Tu também já foi. Eu me vejo nas atitudes de alguns meninos hoje. E aí eu dou o tratamento a eles. Sabe o que a Priscila e a Áquila faz? Olha que lindo. Ouviu o culto todo. Chega aqui, Carlos. Agora a coreografia. Faz cara de Apolo. Essa semana, irmão, eu fui pregar num lugar, chamei um irmão para fazer uma coreografia. Era artista. Tudo que eu falava, eu dizia assim, joga, puf! Eu digo, irmão, não filma não, senão a Rede Globo... Ó, o menino pregando, Apolo, pregando. Eu sou Áquila, claro, né? Não vou ser Priscila, sou Áquila. Lógico, isso é uma questão de vigilância. Ó! E o menino não conhecia o batismo de Jesus, o menino só conhecia o batismo de João, mas o menino era preparado na palavra, está no texto, não era meninão de Bíblia, ele só não tinha o conteúdo todo. E Áquila olhando, dizendo, meu Deus, olha, que benção a gente ter passado aquele tempo com Paulo, né? A gente tem o que ele precisa, não é? A gente tem o que ele precisa. O que você acha a gente depois do culto chamar ele para ir lá em casa? Para a gente assim tomar um chá, um café, e aí a gente aproveita e dá um... Olha que lindo. Quando terminou o culto, chega Priscila e Áquila e disse, eu estou querendo então bater um papo contigo. Você é um homem de Deus. Porque John Maxwell diz o seguinte, quer chamar a atenção de alguém? Não comece criticando que ele se bloqueia. Tem gente que vai chamar a atenção assim, meu filho, sua voz é muito fina, viu? É só uma dica, fica a dica, hashtag fica a dica. Não, John Maxwell diz o seguinte, começa elogiando, depois critique e encerra encorajando. Fica, isso é lindo, irmão. Se você for chamado a atenção logo com a crítica, você se bloqueia. Isso é natural. E meu filho, você, demais, viu? Que culto. Glória a Deus. Agora, assim, quero que você passe um tempo com a gente. A gente ficou um tempo com Paulo, fundador aqui, ele não está mais aqui, mas a gente bateu um papo lá em casa, tomar um café, para a gente... E o diabo dizendo, eu pensei que eles iam matar o menino, e o céu dizendo, é assim, para isso vocês aprenderam. Agora, olha o céu, Áquila, levando Apolo para casa, e o céu dizendo, agora o menino fica pronto. Agora o menino arrebenta. Obrigado, filho. Para isso Deus te deu o que você tem. Escute, para isso Deus te deu o conhecimento que você tem. Não foi para você ficar parecendo que é do Supremo Tribunal Federal, dentro da igreja, botando defeito em tudo, não. Deus te deu o que você tem para ajudar a noiva. Se não é para ajudar a noiva, não foi Deus que te deu. Se o conhecimento que eu tenho, eu não ajudo ninguém, eu só bato, eu só critico, para que está valendo esse conhecimento, irmão? Página 37, porque a introdução foi longa. Agora vem eu descobri essa semana uma igreja, mandei até para o pastor, tem uma igreja aqui na Bahia que o cara botou assim, Igreja do Mocotó com limão e pimenta. Imagina o negócio. Aqui na Bahia, eu mandei para o pastor dele. Ele disse, logo aqui, meu irmão. Eu digo, 37. O que é mentorear? Mentor é uma pessoa que serve alguém de guia, sábio, conselheiro, discipulador. Um indivíduo experiente que guia. Olhe para mim aqui que eu preciso pontuar isso aqui. Eu compartilhei ali com o pastor Cleudson. O problema não está em fazer discípulo. O problema está em que
que tipo de discípulo eu estou fazendo. Porque o errado também faz discípulo. O mal faz discípulo. O fofoqueiro faz discípulo. Quem é aqui de igreja sabe disso? Tem uma irmãzinha fofoqueira que já fez uns 10 discípulos. É uma jararaquinha, já tem 7 filhotes. Pergunte para mim assim, pastor, qual o segredo? Antes da gente querer formar discípulo, a gente tem que tratar quem quer ser discípulo mesmo. Senão a gente vai dar a ferramenta, mas o caráter de quem quer formar está equivocado. Está equivocado. E tem pastor que ele é tão ingênuo, que ele pega o inimigo e bota para cuidar de novo convertido. Aí o novo convertido chega e diz, aqui para nós, boca de siri, esse negócio de dízimo, não coma não. Olha o demônio, irmão, olha. Eu tenho 2 filhos, meu filho agora casou, está ali, é obreiro, minha filha é adolescente. Eu vou botar uma pessoa que eu não sei quem é para cuidar dos meus filhos, irmãos. Então, a gente precisa, eu digo sempre, a gente ministra seminário de evangelismo e discipulado, aí agora o pastor criou o discipulado, então eu estou ministrando só de evangelismo e o conselho de discipulado já foi em um, não foi? Já teve um que Moisés foi, pastor Moisés, Cícero Dantas. Então eu estou ficando só com a parte do evangelismo, mas eu dizia o seguinte, não adianta fazer cruzada para encher a igreja, se a igreja não está preparada para receber quem Deus vai mandar. E vou revelar uma coisa aqui, não se zangue comigo. O maior produtor de desigrejado hoje é obreiro despreparado. O cara chega, olha para mim e diz, é homem de Deus, é homem de Deus. Quando chega perto de mim, diz, está repreendido. É demônio, é perigoso, é mentiroso, é ladrão, é enganador, bate na mulher. O cara sabe qual é a visão que ele tem? Esse negócio é engano. Se a gente não tratar quem está, não adianta querer trazer quem está de fora. Agora, só uma perguntinha assim, para não quebrar o clima. Pergunta para o seu irmão, se os meninos espirituais se aproximar de você, fica ou sai? Assim, só uma perguntinha, pergunta aí para o seu irmão. Aí tem como apareceu a palavra mentor e tal, mitologia, essa coisa que isso aí é só título de informação. Vamos para o que interessa, página 38. Eu já não estou usando nenhum outro meio para que todos leiam, marquem a apostila e participem. Tá bom? Número 1. Todos. Deus tem sempre alguém para nos auxiliar. Você sabe qual é a maior alegria que eu tenho? É saber que eu fui instrumento de Deus na vida de alguém. E isso é uma questão de gratidão. Eu vou fazer uma pergunta aqui, eu quero que se manifeste. Quem aqui só chegou aonde está pela ajuda de alguém que apareceu na sua vida? Agora, com essa mão levantada, quem levantou? Diga, é uma questão de gratidão. Eu ser bênção na vida de alguém. Paulo foi bênção na vida de Áquila e Priscila. Priscila foi bênção na vida de Apolo. E se você observar, Apolo continuou um ministério extraordinário, que foi elogiado por Paulo lá na frente. E olha que Paulo não era muito bom de elogiar. Paulo demorava de elogiar. Paulo, para elogiar João Marcos, já estava quase no final. Traz o menino, me é útil.
Mas o menino também, aí é outro dia para tratar isso aqui. Ok, eu já pontuei sobre o número 1. Número 2. Nós estamos numa conferência, gente muito empolgada, assim, eu quero bem animado, né? Vamos lá, 1, 2, 3 já. Esta é a visão. Esta é a visão. Olhe para mim. Quem tem filhos aqui? Filhos? Todo mundo, né? Olha que lindo. Se a mãe disser para o filho, se vire, meu filho, aprenda a comer. Já carreguei você 9 meses. Agora é sua vez. Aprende a comer? Aprende a andar? Aprende a falar? Olhe para mim. Nós que recebemos de Deus, precisamos ter paciência para ajudar quem está chegando. Agora aqui tem o outro lado, irmão. Presta atenção. Você que está começando, não vai longe sozinho não, viu, bebê? Não vai não. Porque tem gente que, como Apolo, tem oratória. Irmão, tem gente que tem capacidade de dominar qualquer auditório. Mas isso não é tudo para você ir longe. Anote isso. Tem gente que tem capacidade de pregar 1000 vezes mais que o pastor dele. Aí eu ministrei um dia desse uma palavra, né? Sobre aquele que é servo e não sabe entender sua função. Olhe para mim, H gerou, mas não virou Sara. Sara é Sara, H é H. Mesmo que H gere o que Sara não gere, continua H e Sara continua Sara mesmo sem gerar. Não, pastor, eu não entendi, vou lhe explicar. A unção não está sobre você, a unção está sobre o seu pastor. Você prega mais que ele, mas ele é autoridade sobre você. Se você não entender isso, você está atrofiado. Eu tenho que entender isso. Tanto quem está começando, como quem já tem uma estrutura. Você já pensou se Priscila olhasse para Áquila e dissesse, bora embora, menino, não conhece nada, vou sentar para ouvir ele. Isso é orgulho espiritual. Quando alguém que prega diz que não pode sentar no culto de doutrina para ouvir seu presbítero, que às vezes não tem a capacidade que você tem. Eu prego no Brasil todo, vou sentar para ouvir um homem desse? Sentar para ouvir uma aula de escola dominical de um irmão? Olhe qual é o fim desse tipo de gente. Frustrado, atribulado, atrofiado. Agora olha o humilde. Deus me deu habilidade, não deu ao vaso. Mas o vaso que está com a unção é ele. E para ter unção não precisa ter habilidade. Para ter unção precisa ter vontade soberana de Deus sobre a pessoa. Então Deus levantou ele, acabou. Acabou. Olhe para mim, irmão, é simples assim. Ele escolhe e a gente aceita. Eu quero fazer uma pergunta. Quem aqui Deus perguntou sua opinião se queria me usar? Não, eu quero fazer uma pergunta. Essa madrugada Deus chegou lá e disse, aí rapaz, eu vou usar Edivaldo é meio assim, não é convencional, quero saber se você concorda. Deus não está nem aí para o que você pensa. Deus olhou e disse, vou usar, quero usar, é meu, acabou, pronto. Aí tem irmão na igreja que fica, eu não concordo. E Kiko? A gente tem que aprender que lá fora é democracia. Reino espiritual é teocracia. Lá fora, os eleitores somos nós. Aqui dentro, o eleitor é Deus. Você já parou para pensar nisso? Lá fora, a gente escolhe quem governa. Aqui não, aqui é Deus. E quantos aqui foram escolhidos pelo Senhor? Eu coloco aí o exemplo de Barnabé, né? Eu falei que Paulo discipulou Áquila e Priscila. Priscila discipulou Apolo. Mas quem discipulou Paulo? Aí tem a controvérsia, né? Ok. A gente vai observar os 3 primeiros anos de ministério de Paulo. O discipulador de Paulo, de fato, foi o próprio Deus, irmão. Deus leva Paulo para o deserto e quando ele escreve aos Coríntios, ele diz, porque eu recebi do Senhor
o que também vos ensinei. Beleza? Aí alguém diz, então é meu caso, pastor. É meu caso. Ok, mas aqui a gente não deixa a ponta solta. Quem foi que foi a bênção que deu a oportunidade a Paulo para ingressar no ministério? Barnabé. Quem foi na cidade de Tarso procurar o novo convertido que o colégio apostólico não acreditava nele? Então ninguém vai longe sozinho. Tem que ter alguém que te ajude, que te aconselhe. Mas vamos lá, número 3. Só as mulheres. Os homens. Você vê que as mulheres ficam incomodadas, eu conheço. Eu conheço muito bem. E eu não quero problema. Ela vai falar de novo. Elas saem daqui rouca, mas ganha. Quer ver? As mulheres. E diga que elas não ganhou. Paulo passou 1 ano e 6 meses em Corinto. Ei, tem gente que tem a oportunidade da vida e joga fora. Vamos falar de alguns? Judas, o maior discipulador, ele teve e se perdeu. Tem gente que tem oportunidades lindas e joga fora. Deus está te dando uma oportunidade maravilhosa nestes dias. Aproveite. Quer ver outro que aproveitou, perdeu a oportunidade? Marta. Irmão, você sabe o que é receber Jesus em casa? E Marta para cima e para baixo, faz com... Eu acho que estava até com a touquinha de assaltante de banco e tal, e vai para lá, vai para cá. E o pior, ainda vem chamar a atenção de Maria. O senhor está vendo essa mulher, essa preguiçosa aí? E eu aqui me acabando. Marta, ela é inteligente. Ela sabe que a oportunidade passa, Marta. Todo dia você faz comida, todo dia você arruma a casa, mas nem todo dia você tem Jesus na casa. E ela está aproveitando. Quando aparecer um Paulo no teu caminho, aproveita. Você está lembrado de Jacó? Jacó caiu fora, fugindo do irmão. Aí chega lá na frente, o Senhor aparece para ele. Anjo subindo e descendo, irmão. Deus fez congestionamento de anjo. Botou escada, anjo subia, descia, anjo escapulindo da escada, subia de novo. E Jacó lá. Quando acabou tudo, Jacó disse: ixi, o senhor estava aqui. Eu não sabia. Aproveitou o quê? Agora voltando no Val de Jaboque. Quando ele volta, que ele chega no Val de Jaboque, que ele vê o varão, ele diz a ele: ele me mata, mas agora eu aproveito. Agarrou o anjo e disse: rapaz, já está amanhecendo o dia, rapaz, vai ficar feio. As pessoas aparecerem aqui, vê você agarrado em mim. Ele disse: eu só te salto quando tu me abençoares. Aí ele pergunta: e como é teu nome, Jacó? Olha o que o anjo fez. O anjo tocou na coxa dele. Ele mancou para o resto da vida. E ele estava dizendo o seguinte: eu saio daqui aleijado, mas que eu saia abençoado, eu saio. Porque eu sei o que eu paguei por não aproveitar uma oportunidade que eu tive lá atrás. Aproveite as oportunidades, ok? Você está sendo mentor por excelência? John Maxwell, vou citar ele de novo e fazer uma deferência. Quem quer aprender sobre liderança precisa ter a leitura dos livros de John Maxwell, o maior treinador de líder hoje, um irmão em Cristo americano. É fantástico, numa linguagem bem clara. Ele diz o seguinte, aqui, o nosso presidente aqui é chique, e ele tem aí para vender, né? Pronto, é esse livro aqui, esses livros aqui, esse homem aqui, John Maxwell. Ele diz o seguinte: quem diz que está liderando e não tem ninguém lhe seguindo, você está dando um passeio. Tem gente te seguindo, tem gente querendo ser igual a você, tem gente te imitando, tem gente... Não, pastor, não quero ninguém me imitando. Irmão, a imitação, ela só é ruim quando ela é mal intencionada ou com a intenção equivocada. Paulo chega e diz: me imite como eu imito a Cristo. Você observou?
Se eu for teu pastor e você começar a me admirar, a imitação é automática. Isso é tão forte que é automático. Daqui a pouco você se vê pregando. Isso é Edivaldo, isso aqui. Ok? Por exemplo, o pastor Nery, ele tinha um negócio de dar uma risadinha quando você perguntava uma coisa a ele que ele não gostava. E ele fazia... Não é que eu aprendi? Aí minha mulher diz assim, eu detesto quando você faz essa risadinha. Eu digo, é Nery, é Nery! Ou então, amém, irmãos? 4, que eu tenho aqui 17 minutos para encerrar meu tempo. 15 minutos para encerrar meu tempo. 4. Interessante, o nome de Priscila aparece na frente do nome de Áquila. Isso não é normal. Aí os estudiosos entendem que ela passou a ter a primazia no trabalho, apesar de não ser consagrada, pelo trabalho dela. Isso aqui a gente precisa ter muito cuidado, porque às vezes Deus muda a lógica. Deus muda a lógica. Vamos lá? José pegou os 2 meninos e disse assim, eu vou botar quem eu quero na direção da mão esquerda de papai, direita de papai. Porque quem eu quero é esse aqui, então a mão direita é que abençoa. Beleza, ele fez tudo certinho, sim ou não? É quem tem que ter esse aqui, tudo certinho e tal. Aí o pai cego, na hora de colocar a mão, aí José chegou no ouvido e disse, ô papai, dá para ir com a mão direita? Eu sei o que eu estou fazendo, meu filho. Às vezes tem gente que tem mais tempo, mas papai quer levantar quem tem menos. O líder da casa é a mulher, mas às vezes a preeminência na obra vai ser o homem, mas às vezes a preeminência na obra vai ser a vasilha, não vai ser o vaso. Não, mas aqui não vai. Aqui é como ele quer. Então, por favor, compartilhe isso para alguém que está perto de você. Aprenda a aceitar o que Deus já aceitou. Aprenda. Vamos para o 5º lugar? Esse assunto é muito vasto e a gente precisa só pontuar algumas verdades. Em 5º lugar, só quem está entendendo o que está sendo ministrado. Número 5. Mas eu vou tocar numa ferida aqui. Vai doer, mas vai ser rapidinho. Olhe para mim. Ô geração que se perdeu por causa de função. O irmão é uma benção como diácono, mas já está atribulado porque na cabeça dele, para ser mais benção, tem que ser presbítero. O pregador é um instrumento, mas ele acha que tem que ter o PR na frente. E você sabia o que está acontecendo? Muita gente está sendo destruído por causa de cargos. Eu não sei se você já percebeu, eu vou dar só a dica aqui, a partir de hoje você pensa sobre isso. Você já percebeu que muitos cantores, quando inventa de ser pastor, atrofia o ministério principal que ele tem, que é cantar? Eu não estou falando gente que tem chamada de Deus, não. Eu estou falando gente que quer o título pelo título. Pastor, eu não sou uma benção aqui porque ninguém me vê. Aí, ó, vira o Chiquinho chegou um dia desse, já é presbítero, e eu, um miserável de um auxiliar. Miserável? E tem auxiliar miserável? Tem que ser excluído. Um dia um pastor me procurou e disse, pastor, quero dizer para o senhor que eu estou com um problema. Eu digo, o que foi? Eu apresentei um menino lá, evangelista, e o menino agora olhou para mim e disse, patentes iguais, viu, companheiro? O que é que o senhor me diz? Eu digo, bem feito.
Ele não te pediu, foi tu que botou. Ele não tinha estrutura. Olhe para mim, qual era a consagração de Priscila e Áquila? Não tem informação, mas foram bênção ou não foram? Foram, porque o que me faz ser bênção não é a função que eu tenho, é a unção que eu tenho sobre a minha vida. É unção. Eu me lembro, pastor Carlito, que eu era adolescente, morava na Bolívia. Aí meu pastor fez o culto administrativo, eu já pregava, já era conhecido, e ele não me deu nada para eu fazer. Domingo. Aí, segunda-feira, eu fui na casa dele e disse assim, pastor, eu vim aqui para saber do senhor se eu posso inventar meu cargo. Aí ele diz assim, como assim, meu filho? Eu digo, eu quero inventar um cargo. Não quero ficar nada sem fazer, e eu preciso da sua bênção. E como é o cargo? Eu digo, eu vou criar uma equipe com 10 adolescentes, a gente vai evangelizar na cadeia, no hospital, no centro de macumba. Ele disse, repete aí, filho. Eu digo, cadeia, hospital, centro de macumba. Ele disse, você tem coragem? Eu digo, debaixo da sua bênção. Criei uma equipe de evangelismo. Eu coloquei isso no livro, às vezes eu me atrapalho terça e quinta-feira, mas terça eu estava na cadeia, pregando, diga-se de passagem. Quinta eu estava no hospital, pregando. Domingo à tarde eu estava no centro de macumba. Um dia eu cheguei na delegacia de Valença, hoje está fechada, aí eu cheguei, tinha um delegado, doutor Antônio, ele usava o óculos assim, na ponta do nariz, ele olhou para mim e disse assim, pastorzinho, a delegacia é sua, e eu acreditei. Irmão, eu preguei naquele dia, como nunca. E os presos, tudo assim, olhando para minha cara, assim, assustado. Eu acho que ele disse, esse menino é doido. Porque quem me conheceu aqui, adolescente, eu só tinha olho, cabeça e pescoço. E gritando daquele jeito, e os meninos assim, tudo assustado. No dia que a gente foi evangelizar a maior macumba que tinha em Valença, aí de 10 só foi 5. 2 desistiu no caminho, e eu fui com 3. Aí, chegou na porta. Eu perguntei assim, o chefe está aí? Ele disse, tá, quero falar com o chefe. O cara abriu a porta e me mandou entrar. Tinha um bocado de gente, um lugar grande. Eu não vou falar o nome aqui, tem gente que conhece. Um lugar grande. Aí ele olhou e disse, você vai fazer o que aqui? Eu disse, não, quem é você? Eu digo, eu sou um crente, vim aqui pregar o evangelho. Mas você é muito ousado. Eu disse, não, é muito amor. Ó, um já estava assim no canto e outro no caminho, dizendo, já tá bom, bora. Você não está vendo que vai dar errado? Eu disse, não, é muito amor envolvido. E você quer dizer que eu estou errado? Eu digo, não vim aqui falar do Senhor. E a minha religião também, não vim falar dela. E o Senhor vai falar de quê? Eu digo, de Jesus. Ele disse, então pessoal, vamos ouvir o pastorzinho. Me deu 15 minutos. É suficiente, irmão. Eu preguei, expliquei, Jesus morreu na cruz do Calvário. Quando terminou, 15 minutos, ele disse, terminou? Eu digo, terminei. Ele disse, tchau. Eu digo, tchau. Porque é outra coisa que você tem que aprender. Sua função não é salvar. A sua função é jogar a semente. Não, tem gente que quer salvar. Levante sua mão. E o cara agora não. Levante a sua mão. O cara disse agora, rapaz, levante essa porcaria de mão que... Tem gente aceitando Jesus aí, irmão. Não foi Jesus não, é pressão. Um cara disse assim, pastor, eu não ia aceitar não, mas eu fiquei com medo. O cara disse que no culto que ele pregou anteriormente, fez o apelo, a pessoa não aceitou, caiu do ônibus, bateu a cabeça, deu traumatismo. O outro recebeu uma bala perdida. Eu digo, eu estou correndo risco, deixa eu ir para frente. Aí voltei 15 dias depois, quando eu cheguei, aí não deixaram eu entrar. Aí o porteiro disse, vou perguntar ao chefe. Eu digo, pergunte. Aí chegou lá, o chefe perguntou assim, é um baixinho desse tamanho, com zoião? Eu tinha um óculos que pegava o rosto todo, achava que era lindo. Um óculosão, com óculos? É. O cara disse, deixa entrar não. Alta periculosidade. Última vez que ele entrou aqui, eu quase aceitei o Jesus dele, vou acabar com isso aqui tudo. Vocês querem isso? O cara disse, não, chefe. A semente já estava lá. E o sobrinho dele hoje está dizendo aqui, o pastor que é de lá, é presbítero da igreja. Era um ponto de pregação lá, não era? Era um ponto de pregação onde era o centro de feitiçaria. 6. Só tenho 3 minutos, tem que ser bem rapidinho. 1, 2, 3, já. Se quando você olha quem Deus chamou, você só vê defeito, o problema está na sua visão. Se você chega no lugar para onde Deus te mandou e você só vê impossibilidade, o problema está na sua visão.
Tem gente que chega num lugar, aqui não dá. Eu fui visitar um missionário um dia desse, pastor, aqui é o seguinte, aqui é muito complicado, aqui é muito difícil, aqui esse povo aqui é só o sangue de Jesus, aqui é um bocado de demônio, e outra coisa, aqui tem uma cabeça de jegue enterrada, e esse lugar não anda. Quando ele terminou, eu digo, bora. Ele disse, para onde? Me mostrar onde enterrar a cabeça de jegue. Nós vamos desenterrar essa cabeça agora. O problema não está em cabeça de jegue nem no povo, o problema está na visão de quem chega. Áquila e Priscila, pastor Juari, olha para Apolo e diz, uma benção, é só um detalhe, isso aqui a gente aprendeu como é que faz, Paulo ensinou para a gente, bora chamar ele, é só um detalhe, tem uns meninozinhos aí que é chamada pura, hein pastor Davi, pingando azeite, só é afoito, chama o menino e só, filho, tu vai começar a andar comigo nas congregações, viu? Senta aqui do lado. Tinha um que era todo afoito, eu comecei a andar com ele para as congregações. Quando foi um dia, eu peguei um carro de um irmão emprestado, há muitos anos atrás, o carro era desviado. Já viu aqueles carros que andam 100 metros e para, 100 metros para, 100 metros para, e quem tinha que empurrar? Ele, e eu já levei de propósito. Aí eu... carro parava, eu digo, bora meu filho, bora. Bora, meu filho. E aí ele começou a ficar lento. Eu digo, meu filho, você tem que empurrar e entrar logo dentro do carro, senão ele para. Aí ele... Ele chegou de volta em casa, sem a banda do paletó. Não sei como ele arrancou aquela banda do paletó. De empurrando e entrando rápido. Aí quando ele chegou, no outro dia, ele olhou para mim e disse assim, pastor, eu vim aqui pedir perdão. Eu digo, você vem me pedir perdão? Vim. Olha, pastor, eu achava que vida de pastor era fácil. Entendeu, pastor? Eu estava falando do senhor por aí. Mas, pastor, olhe bem meu paletó sem a banda. Eu estou aqui todo quebrado. Eu digo, meu filho, a próxima viagem é nós. Passou a me amar. Leva ele. Bota sentado junto. É o que Paulo diz para Timóteo, sofre comigo, filho. Ministério não é mar de rosa, não. Vem cá. 7. O mentor, e sim, já pensou se Apolo fosse criticado por aquele casal, o ministério sim era atrofiado, porque a crítica não resolve. Eu estou tentando desenvolver uma tese para um livro, que não existe crítica construtiva. Já estou meio caminho andado, já escrevi alguma, não existe crítica construtiva. Sabe o que faz minha mulher me mudar? Quando ela me elogia. Sabe, pai, essa roupa tá bonitinha, viu, meu filho? Bonitinho. A próxima vez que eu chego na frente do espelho, ela gostou. E a barriga tem que murchar um pouquinho, porque se ela gostou, eu tenho que abotoar o... Não existe crítica construtiva, irmão. A crítica fere, principalmente quando é em público. Às vezes você elogiando o que deu certo, o que deu errado é consertado. Ok? 8. Diga comigo, Apolo. Forte, Apolo. Tinha oratória. Tinha conhecimento parcial. Mas isso não é tudo. Essa é a problemática dessa geração. Gente que tem oratória. E a gente precisa rever os conceitos de um bom pregador. Na cabeça de algumas pessoas, um bom pregador é aquele que tem postura, oratória, vernáculo, memória e habilidade. Isso tudo, se não tiver compromisso com a palavra, é nada. É nada. Então tem gente que quando vê alguém pregando, diz, meu Deus, é muito unção. Quando você chega perto, é muito cão, Senhor, é muito cão. 9 para isso. Todo mundo, 1, 2, 3, já. Olha para mim. Áquila e Priscila não eram pregadores eloquentes, mas não se sentiram incomodados com a eloquência de Apolo. E não usou a deficiência de Apolo para que a inveja prevalecesse
e matasse o ministério do jovem. Você não precisa pregar igual ninguém para ser útil. E ninguém que tem o que você não tem é melhor que você. E você não é inferior porque você não é igual a ele. Cuidado, irmãos, que eu vou dizer uma coisa aqui. O ciúme tem sido a maior arma do diabo para atrapalhar o crescimento da igreja. Às vezes o pastor está sentado, o menino está aqui, cheio de Deus, mas o menino tem uma habilidade que às vezes o dirigente não tem. E o dirigente já está dizendo ali, cortar as asas. Tem que cortar as asas. Corta as asas. O menino olha, pensa que ele está dando glória, mas não é glória, né? Corta as asas. Corta as asas. Tem uns que até levantam a mão, não prega mais aqui. Não prega mais aqui. Só tem um detalhe: se Jeová te chamou, ninguém te atrapalha. Deus abençoe, que a bênção de Deus esteja sobre nós.